Fala, nação rubro-negra! Tamo junto mais uma vez para aquele papo quente sobre o Mengão, cheio de emoção, informação e, claro, aquela resenha que só quem é apaixonado pelo Flamengo entende. Então já se prepara, porque o que tá rolando nos bastidores do futebol é coisa grande, e o torcedor rubro-negro precisa ficar por dentro de tudo. O clima tá pegando fogo, tanto dentro quanto fora de campo. E o que eu tenho para te contar hoje vai mexer com o sentimento de qualquer flamenguista espalhado pelo Brasil. Para começar, eu quero falar de uma situação que tá revoltando geral. Sabe aquele torcedor do Flamengo que mora longe do Rio, que sonha em ver o time de perto quando o Mengão vai jogar na cidade dele? Pois é, esse torcedor tá sendo vítima de uma verdadeira covardia no Ceará. O Fortaleza decidiu colocar o preço do ingresso nas alturas pro confronto contra o Flamengo. E quando eu digo alto, é alto mesmo. Estão cobrando R$ 250 na inteira. Isso mesmo, 250. E a meia entrada, 125. É brincadeira, né? A galera tá se desdobrando para comprar ingresso, e o que era para ser uma festa da torcida virou dor de cabeça. Mas a história não ficou por isso, não. O Ministério Público do Ceará entrou na jogada e tá investigando o caso. O pessoal do Programa Estadual de Defesa do Consumidor abriu um procedimento administrativo para entender se o Fortaleza não está abusando no preço. E olha, os números falam por si. Quando o Fortaleza enfrentou o Mirassol, o ingresso custava R$ 100 a inteira. Contra o Vasco, 150. Aí chega o Flamengo, e pum, 250. A diferença é gritante. Parece até que estão aproveitando o tamanho da nação para tentar tirar um lucro a mais. E isso é revoltante, porque o torcedor do Flamengo, onde quer que esteja, é o mesmo apaixonado que enche estádio, que compra camisa, que vibra e sofre com o time. Não é de hoje que isso acontece, né? Sempre que o Mengão joga fora do Rio, os ingressos disparam. É como se os clubes olhassem e dissessem: ah, é o Flamengo, dá para cobrar caro o que eles pagam. E o pior é que a galera paga, porque o amor pelo clube fala mais alto. Mas não dá para achar normal. O torcedor merece respeito, merece poder acompanhar o time sem precisar vender o almoço para comprar o ingresso. E isso é um problema que vem se repetindo, infelizmente. Eu, inclusive, tô gravando esse vídeo e já de olho no relógio, porque daqui a pouco embarco pro Ceará para acompanhar tudo de perto. O Mengão vai encarar o Fortaleza, e o último treino antes da partida foi comandado pelo técnico Felipe Luiz. O cara tá focado, tentando ajustar o time mesmo com alguns desfalques importantes. Jorge Carrascal e Eric Pulgar estão fora, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E ainda tem o Pedro e o Cebolinha que seguem se recuperando de lesão. Situação complicada, mas é o Flamengo, né? Aqui ninguém se entrega fácil. O treino de hoje vai ser decisivo para saber se o Felipe Luiz vai poupar alguém pensando no jogo da próxima quarta-feira, quando o Flamengo encara o Racing pela Libertadores. A dúvida é, será que vale a pena preservar alguns titulares ou é hora de colocar força máxima e garantir os 3 pontos no Brasileirão? Porque a verdade é que vencer o Fortaleza fora de casa pode colocar o Flamengo na liderança, pelo menos até o Palmeiras jogar. E olha, se isso acontecer, a pressão vai toda para cima do time paulista. E falando em Palmeiras, rapaz, o que aconteceu na Libertadores foi inacreditável. A LDU simplesmente atropelou os caras. 3-0 no primeiro tempo, um baile daqueles. Parecia jogo de videogame. O Palmeiras até tentou reagir, mas foi dominado o tempo todo. O time equatoriano vem forte, vem com moral, e mostrou mais uma vez que ninguém pode subestimar eles. É claro que ainda tem o jogo de volta, e 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, mas a situação do Palmeiras ficou complicada demais. A LDU já tinha mostrado força quando encarou o Flamengo, empatando lá no Equador. Também passou por São Paulo e Botafogo em fases anteriores. É um time que cresce em jogo grande e sabe jogar fora de casa. Então o Palmeiras vai ter que se virar se quiser seguir vivo na competição. E é aí que entra o ponto interessante dessa história. Porque se o Flamengo vence o Fortaleza, coloca o Palmeiras contra a parede.
O time paulista vai precisar vencer o Cruzeiro no domingo para não perder a liderança, e isso pode influenciar diretamente na estratégia deles para a Libertadores. O Abel Ferreira vai ter que escolher: poupa o elenco para tentar reverter o placar na Libertadores ou bota todo mundo para jogar no Brasileirão e arrisca o desgaste. Seja qual for a escolha, o Flamengo tá ali, encostando, pressionando e mostrando que não vai largar o osso. O clima de disputa entre os dois clubes é intenso, e cada rodada tem o peso de uma decisão. Mas agora segura essa, porque vem a bomba. O Flamengo pode se tornar dono do Maracanã. É isso mesmo que você ouviu. A possibilidade do clube comprar o estádio mais icônico do Brasil está ganhando força, e o assunto já chegou até a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a inclusão do complexo do Maracanã na lista de bens que podem ser vendidos pelo Estado. O governo estadual tem uma dívida pesada e quer levantar recursos com a venda de imóveis, e o Maracanã entrou nessa lista. O valor estimado gira em torno de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, claro, mas pensa comigo. O Flamengo é o clube mais rico do país hoje, com um faturamento anual que deve ultrapassar a marca de 2 bilhões. Então, será que não valeria a pena investir esse montante para garantir de vez o controle do estádio? Porque, convenhamos, o Maracanã é a casa do Flamengo. É o palco onde o clube viveu suas maiores glórias, onde a torcida faz a diferença, onde a história do futebol brasileiro foi escrita. Imagina o Flamengo comprando o Maracanã, reformando, ampliando, tirando aquelas cadeiras do setor norte e do setor sul para aumentar a capacidade para mais de 80 mil pessoas. Voltar a ter aquele clima de caldeirão, com o povão empurrando o time do começo ao fim. Seria uma atmosfera insana, daquelas que assustam qualquer adversário. E mais, acabaria de vez com aquela novela de outros clubes querendo usar o estádio e entrando na justiça para jogar lá. O Maracanã seria do Flamengo e ponto final. Claro que, por enquanto, o clube não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Não há nenhum movimento concreto nem sinal de negociação, mas a notícia já deixou a torcida em polvorosa. Imagina só, o Flamengo dono do Maracanã. É o tipo de coisa que faria o anti-rubro-negro arrancar os cabelos de raiva. E é aí que entra a discussão: será que o Flamengo deve seguir com o plano de construir seu próprio estádio ou aproveitar essa oportunidade e comprar o Maracanã de vez? Tem muita gente que defende a ideia de ter uma arena 100% rubro-negra, construída do zero, com a cara do clube. Mas também tem quem diga que o Maracanã já é a casa natural do Mengão e que não faz sentido gastar 3 bilhões num novo estádio se dá para investir 2 e ficar com o maior palco do futebol brasileiro. Se fosse comigo, eu te digo na lata, eu compraria o Maracanã sem pensar 2 vezes. Ia transformar aquele estádio num caldeirão de verdade, trazer de volta o setor popular, colocar a galera para vibrar de perto, sentir o cheiro da grama e empurrar o time na raça. O Maracanã lotado, vibrando com 80 mil rubro-negros, seria simplesmente imbatível. Nenhum adversário aguentaria. E enquanto tudo isso acontece, o Felipe Luís segue firme na preparação do time. Mesmo com os desfalques, ele quer manter o foco total. A ideia é vencer o Fortaleza, somar 3 pontos e jogar toda a responsabilidade pro Palmeiras. Se o Flamengo ganhar, assume a ponta e obriga o time paulista a vencer o Cruzeiro. Aí é que o campeonato começa a pegar fogo de vez. E você sabe, né? Quando o Flamengo coloca pressão, ninguém dorme tranquilo. É aquele efeito cascata. Um resultado puxa o outro, e o ambiente esquenta. O Felipe Luís tem trabalhado para manter o time concentrado, com intensidade e equilíbrio, mesmo sabendo que o calendário é puxado. O importante agora é manter a sequência de vitórias e aproveitar o bom momento. O Flamengo vem jogando bem, tem elenco, tem qualidade, acima de tudo, tem uma torcida que não abandona. Cada jogo é uma final, e a cada rodada o sonho do título fica mais real. É hora de mostrar que o trabalho, a disciplina e a paixão pelo manto sagrado fazem a diferença. E o torcedor já está naquela expectativa enorme para esse jogo contra o Fortaleza. A galera sabe que é a partida-chave, daquelas que podem mudar o rumo do campeonato. O Flamengo vem embalado, cheio de confiança, e o clima dentro do elenco é de foco total. Felipe Luís, mesmo sendo novo na função,
tá mostrando que entende o espírito do clube. Ele conhece o DNA rubro-negro, sabe que o Flamengo é time que joga pra frente, que não se esconde, que entra em campo pra mandar no jogo. E isso se reflete nos treinos, na postura dos jogadores, na forma como o grupo tá se preparando. O elenco inteiro tá ciente de que essa reta final de temporada não permite vacilo. É ganhar, somar ponto e seguir firme na briga pelo título. A partida contra o Fortaleza promete ser difícil, ainda mais jogando fora de casa, com o estádio lotado e uma torcida adversária empurrando o time o tempo todo. Mas o Flamengo sabe lidar com pressão. É um elenco experiente, acostumado com decisão, com um jogador que não treme diante da vaia. Mesmo com desfalques importantes, o técnico deve montar um time competitivo, capaz de impor o ritmo desde o começo. A ideia é não deixar o adversário gostar do jogo. O Flamengo tem força ofensiva, tem velocidade e tem jogadores que decidem em um lance. Quando esse time entra ligado, é difícil segurar. O Felipe Luiz sabe que precisa administrar bem o elenco. O calendário é puxado e o jogo contra o Racing, na quarta, é outro compromisso pesado. A Libertadores é sonho e obsessão, mas o Campeonato Brasileiro também é prioridade. O clube quer brigar nas duas frentes. Por isso, cada decisão sobre quem joga e quem descansa é pensada no detalhe. A comissão técnica está de olho no desgaste físico, nas condições de cada atleta, e o planejamento é para manter o time inteiro competitivo até o fim do ano. Enquanto isso, a torcida segue fazendo sua parte. Mesmo com o ingresso caro, o setor destinado ao Flamengo já está praticamente esgotado. A nação vai estar presente em peso, como sempre. É impressionante como essa torcida se multiplica. Em qualquer canto do país tem rubro-negro. A paixão pelo Flamengo não tem fronteira, e isso é o que torna esse clube tão gigante. O torcedor viaja, enfrenta a fila, paga caro, mas não deixa o time sozinho. É amor de verdade, amor que atravessa gerações. E voltando a falar do Maracanã, é impossível não imaginar o que seria o Flamengo tendo o controle total daquele templo. Só de pensar na possibilidade já arrepia. O estádio tem alma, tem história, e o Flamengo é parte viva disso. A ideia de transformar o Maracanã num estádio 100% rubro-negro empolga demais. Pensa em ter o estádio com setores populares, ingressos mais acessíveis, arquibancadas vibrando de novo, o batuque das organizadas ecoando, um manto vermelho e preto dominando tudo. Seria o reencontro do povo com a sua casa. O torcedor do Flamengo sempre teve uma relação diferente com o Maracanã. É um laço emocional. Cada título, cada volta por cima, cada noite histórica está gravada ali. E se o clube realmente conseguir comprar o estádio, seria um passo gigantesco, não só em termos estruturais, mas simbólicos. Ser dono do Maracanã seria assumir, de vez, o papel de protagonista do futebol brasileiro, consolidando um projeto que vem sendo construído com muito planejamento. O Flamengo deixou de ser um clube endividado para se tornar uma potência financeira, e agora começa a colher os frutos disso. Muita gente diz que o Flamengo deveria seguir com o plano do estádio próprio, construir algo moderno, com a cara do clube. E faz sentido. Mas também dá para entender quem defende a compra do Maracanã. Porque é ali que o Flamengo nasceu para o mundo. É ali que a magia acontece. O estádio carrega o peso da história e a energia da nação. Então, qualquer que seja a decisão, o importante é que o clube continue crescendo, mantendo os pés no chão e investindo com responsabilidade. Enquanto esse debate segue, o time vai focando no que importa, vencer. O Brasileirão tá afunilando e cada jogo é uma final. O Flamengo tá na cola do líder e não pode desperdiçar ponto. O Palmeiras tropeçou na Libertadores, e isso pode ter reflexo direto no Campeonato Nacional. Se o Flamengo fizer a parte dele, a pressão vai aumentar do outro lado. É aquele tipo de disputa que ninguém pode vacilar. Um empate já muda tudo, uma vitória faz a diferença entre sonhar e alcançar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo pode estar prestes a viver mais uma reviravolta no seu elenco, e os corredores da Gávea já fervem com especulações.
O protagonista desta vez? Ninguém menos que Agustín Daniel Rossi, o goleiro argentino que, desde que chegou ao rubro-negro, se tornou um dos pilares da defesa carioca. Mas, nos bastidores, fontes indicam que o clima entre Rossi e a diretoria não está tão tranquilo quanto parece. Recentemente, em entrevista que circula em grupos de torcedores e jornalistas, Rossi soltou uma declaração que já dá o que falar: se ele vir para o Flamengo é porque não precisa de mim. A frase, enigmática e carregada de ironia, abriu espaço para um verdadeiro burburinho sobre a possível chegada de outro goleiro de peso ao clube. A trajetória de Rossi no Flamengo é marcada por momentos de brilho e também de tensão. Campeão de títulos importantes, o arqueiro argentino conquistou ainda reconhecimento individual fora do Brasil. Em 2022, foi premiado com o Prêmio Alumni como o melhor futebolista do ano na Argentina, consolidando seu status de destaque. Para muitos, Rossi se tornou praticamente insubstituível, mas a recente declaração sugere que nem ele se sente totalmente seguro diante de uma possível competição interna. Nos bastidores, especula-se que dirigentes empresários já teriam mantido contatos com outros goleiros renomados, e a frase de Rossi acendeu alertas entre os torcedores. Seria uma provocação? Um aviso de que ele não pretende abrir mão de sua titularidade? Ou apenas uma declaração de caráter reflexivo sobre seu papel no time? O fato é que, entre rodas de conversa e redes sociais, a torcida já começou a teorizar sobre quem seria o ele citado por Rossi, e tudo indica que qualquer movimentação na posição de goleiro agora será observada com lupa. Enquanto isso, Rossi mantém a postura habitual de profissional dedicado nos treinos e partidas, mas o clima de incerteza paira sobre o Flamengo. Rumores antigos de possíveis transferências voltam a ganhar força, e cada jogo do time passa a ser interpretado como um teste não apenas de desempenho, mas também de resistência emocional do goleiro argentino. No fim das contas, o que parecia apenas um comentário espontâneo acabou se transformando em notícia quente. A cada dia, cresce o burburinho sobre o futuro de Agustín Rossi e a possível chegada de um rival direto para a meta rubro-negra. O Flamengo, mais uma vez, se vê no centro de uma trama que mistura talento, estratégia e, claro, intriga nos bastidores. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!